Bem-vindos, boa noite, bem-vindos ao segundo webinar da série Agile na Saúde, subordinado ao tópico Desastres da Comunicação, os fatores humanos. No e-mail de confirmação do vosso registro a este webinar, juntámos um link com um pequeno inquérito, permitindo avaliar a visão da saúde, segurança e uma mentalidade agile, e esperamos que desta forma possamos contribuir para qual o caminho que temos de percorrer numa área tão crítica como esta, onde exemplos recentes de desastres na comunicação deram origem a graves problemas nas organizações, nos seus colaboradores, no poder de compra e muito provavelmente na perda de clientes. Esta noite temos connosco os convidados Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, submarinista com 22 anos debaixo d'água, portanto vamos encontrar aqui muitos camaradas de Sua Excelência, Sr. Vice-Almirante, 8 anos no comando de navios, especialista em armas submarinas e é atualmente o Almirante Adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Também connosco o Major-General Jorge Couto Real Andrade, é Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Entre outras funções, foi Subdiretor do Instituto Universitário Militar, Diretor do Centro de Investigação, comandou a Escola Prática de Engenharia, foi Diretor de Projetos de Investigação relacionados com a proteção de infraestruturas contra explosões na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Temos também o professor Francisco Ventura Ramos, ex-presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, é atualmente professor associado convidado de Economia de Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública. Também o Dr. Luís Tavares, médico especialista em doenças infecciosas, é atualmente o coordenador da Unidade de Doenças Infecciosas dos Hospitais de Lusíadas, em Lisboa. E, por último, o Dr. João Pedro Fernandes, médico militar, comandante da Marinha Portuguesa e assessor do Diretor-Geral de Recursos do Ministério da Defesa Nacional para a Saúde Militar. Também agradecer aos parceiros destes webinars, nomeadamente o Ministério da Defesa Nacional, Central Med, a equipa da RATAC, obviamente, que também colabora, a UPAUT e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e também a Ordem dos Médicos de Saúde Pública, se não estarei em erro. E o Grupo Lusíadas. E o Grupo Lusíadas. Muito obrigado. Portanto, a todos vós, muito obrigado pela vossa presença e muito boa noite. Ainda antes de dar aqui a palavra ao Sr. Almirante Gouveia Melo, gostaria apenas de referir que este webinar, neste momento, os tempos mais críticos da pandemia se estão a desvanecer. Podemos olhar para o trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal de saúde e sentir o orgulho no que foi feito nestas equipes que se vieram a criar, nas horas sem conta, na procura do melhor para cada doente, na tristeza quando algum parte e da alegria ao resgatar muitos para o seu ambiente familiar. Mas a certeza que nos fica deste tempo que passou é na impossibilidade de trabalhar desta forma continuada. Por isso esta pergunta tem toda a pertinência. Vamos todos voltar ao antes da pandemia ou vamos querer construir uma nova realidade com aquilo que aprendemos? É sobre equipas, é sobre os fatores humanos que hoje vos vimos falar e com isto vamos colocar aqui um pequeno vídeo para começar a nossa introdução de hoje. João? Neste pequeno vídeo que vamos ver é um dia no deck do porta-aviões. Vem ao fundo a torre de comando, onde existe uma atuação centralizada em que o almirante põe e dispõe de todos os seus homens, e depois o deck, que é a área descentralizada. Como veem, há múltiplos aviões de caça, aviões de detecção de radares, aviões em hélice, o que significa que cada um destes aviões tem um peso diferente, tem uma capacidade diferente e uma forma de atuação diferente e, portanto, precisa para a aterragem, para a descolagem, precisa de condições completamente distintas. O que significa que todos estes homens que aqui vemos, repararem, não têm posto, são homens que estão a trabalhar, com uma preocupação na missão que têm que efetuar e onde todos eles são importantes. Não há aqui pessoas mais importantes e pessoas menos importantes. Todos eles são extremamente importantes. Todos eles têm a autoridade para, a qualquer momento, parar, ver uma mão levantada, a dizer não pode seguir. Todos têm autorização para parar e para autorizar a descolagem e a aterragem dos aviões a qualquer momento e em nenhuma circunstância são penalizados por isso, mesmo que não tenha acontecido nada, se tenha sido apenas uma má interpretação ou uma vista de
um visual diferente daquilo que estariam à espera e que chamaram a atenção para isso. Todos eles são solicitados para que isso aconteça. Reparem que quando a importância da segurança aqui é determinante e todos têm de contribuir para a segurança. Não há pessoas mais importantes nem pessoas menos importantes. Toda a atividade que é feita 24 horas sobre 24 horas. Eles trabalham de dia e de noite. O porta-aviões tem uma operacionalidade constante, 365 dias no ano. E há uma renovação imensa de pessoal, ou seja, as pessoas, há um contínuo de renovação de pessoal, de cerca de ano e meio, um quarto do pessoal é renovado, o que significa que a cultura, temos que manter a capacidade de intervenção e de atuação de forma contínua, porque qualquer acidente, como devem calcular, impede a atuação e a sua capacidade de atuação. Portanto, é extraordinariamente importante que as pessoas, eles estão a atuar durante a noite, com aviões a descolarem e a aterrarem durante a noite, e portanto esta é a capacidade de intervenção do ponto de vista do porta-aviões que é brutal. Isto é o que nós chamamos uma organização de elevada há uma organização com elevada performance e onde os erros não são admissíveis, os erros pagam-se muito caros e, portanto, tem que se prevenir esses mesmos erros. O Sr. Almirante é um homem cheio de experiência nestas áreas, nestas capacidades de trabalho e, portanto, vai-vos falar também um pouco da sua vida como submarinista e deste tipo de intervenção que vocês viram aqui no porta-aviões e que digamos, ele fará o mesmo também debaixo de água. Sr. Almirante. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria-vos dizer que o que um porta-aviões tem de comum com um submarino é a complexidade das operações, a responsabilidade de todos os atores e a urgência com que tudo é feito. E juntar estas três coisas muitas vezes não é fácil, de uma forma sinérgica e sem problemas. Vou-vos contar uma história, depois tiro umas conclusões muito rápidas, mas vou-vos contar uma história que me aconteceu, uma história real. O momento mais crítico dos submarinos é que quando nós vimos de uma zona mais profunda para perto da superfície, sem chegar à superfície, depois metemos só um periscópio de fora, mas estamos muito perto da superfície. Se por acaso não detectarmos um navio que está por cima de nós ou perto de nós, o navio pode bater em nós porque o navio não nos vê, porque a gente só mete o periscópio fora d'água. E chama-se a este procedimento ir à cota periscópica. Numa das situações que vivi, nós tínhamos um procedimento de treino. Quando chegávamos à cota periscópica, o comandante dava, que era eu, dava uma volta com o periscópio, via que estava todo safo e simulava que estava prestes a ter uma colisão, que estava a ver um navio que se aproximava de proa e que ia a roar o submarino e o submarino tinha que ir muito rapidamente para baixo. Nós dizíamos emergência papá, e toda a guarnição tinha que reagir e trazer muito rapidamente o submarino, inverter a posição ascendente do submarino para uma posição descendente e mergulhar rapidamente com o submarino para evitar a colisão junto à superfície. Um desses exercícios, portanto, dei a volta com o periscópio, não estava ninguém perto e disse emergência papá, para iniciar o exercício. O submarino começou a mergulhar. Normalmente os submarinos mergulham com 10 graus de inclinação e ele não conseguiu parar. Portanto, 10 graus, 15 graus, 20 graus e eu fiquei literalmente pendurado de peito em cima do periscópio e quase não me consegui desmontar do periscópio. Com muita dificuldade consegui arrear o periscópio e fui para a zona do controle da Casa das Máquinas, onde se controlava o submarino, e um dos meus homens diz-me: não sei o que é que está a acontecer, Chopin, não sei o que é que está a acontecer, mas o submarino está a afundar. E nós estamos aos 200 metros já de profundidade. E há um procedimento que aos 200 metros de profundidade o comandante, que é o único que pode fazer isso, liberta 8 toneladas de lastre de chumbo que tem na quilha para tentar sobreviver e trazer o submarino para a superfície, porque senão morremos por colapso quando o submarino se afunda mais do que uma determinada cota. E pus a mão para largar as 8 toneladas lá no maniplo, fazia largar as 8 toneladas de chumbo,
E eu olhei para o manómetro e vi 20. E perguntei ao homem que estava ao leme, são 20 ou 200 metros? Ele disse, não, Sr. Comandante, já estamos aos 200 metros. Tem que largar o lastro. Eu disse, mas está a entrar água? Porquê é que nós estamos aí para baixo? Nós estamos aos 200 metros, temos que largar o lastro. Eu olhei outra vez para o manómetro e mandei outro homem ler os números. Diz, lê-me os números, que eu não estou a perceber. Ele leu 2, 0. Nós estávamos aos 20 metros, não tínhamos ido para baixo. O que tinha acontecido é que o submarino ficou com uma bolha de ar na parte de trás do submarino e começou a inclinar a parte da frente e a mergulhar a parte da frente e ia ficando na vertical. Se o submarino tivesse passado dos 45 graus, o miolo do submarino corria por dentro do submarino, saía dos seus apoios e morríamos todos. Nós atingimos 37 graus nesse dia. Ao perceber que o submarino estava só preso com uma bolha à superfície, mandei ar à proa e mandei ar ao submarino todo e fizemos superfície e estabilizamos o submarino. Ora, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que houve um elo fraco que falhou. Não é? Um elo fraco. Éramos 57 e o elo fraco foi o indivíduo que, num procedimento, esqueceu-se de libertar a bolha de ar a ré, ou esqueceu-se de libertar a bolha de ar a ré e ia-nos prendendo na vertical e, portanto, matando o submarino. Nestas situações, a complexidade das funções depende de uma distribuição dessas funções por um elevado número de elementos, de atores. Esses atores têm que estar perfeitamente sincronizados, altamente responsabilizados, altamente treinados. Se qualquer coisa falhar, nós não temos muito tempo para reagir. E depois tem 2 ou 3 indivíduos, que são normalmente indivíduos com mais experiência, no caso era eu que era o comandante, que, em último caso, ainda têm algum bom senso, entre aspas, para, em stress, pensar e conseguir evitar uma situação crítica. Portanto, o que é que eu vos queria dizer? Na minha experiência, o que nos salvou muitas vezes foi nós treinávamos como combatíamos e combatíamos como treinávamos. Ou seja, eu tive mais de uma dezena de acidentes graves no submarino e sempre que acontecia um acidente, nós brincávamos uns com os outros. É mais um treino, é mais um treino. E não era treino nenhum, era uma situação real. E foi assim que nos safámos muitas vezes da morte em conjunto e quando passávamos essas situações ficávamos mais unidos e mais confiantes uns nos outros. Como é que se monta um sistema destes? Um sistema destes monta-se por uma formação fortíssima, com muito detalhe, e depois a seguir à formação, experiência e treino constante. Treino certificado. Ano a ano, a guarnição é certificada, é testada, mas estas estruturas muitas vezes tendem para o imobilismo, porque nós estamos a treinar procedimentos e coisas que já foram testadas e não reagimos muito bem a novos acontecimentos. Por isso, no meio disto, tem que haver também uma organização que está permanentemente a atualizar os procedimentos e logo que chega à conclusão que há qualquer coisa de novo que é útil e que deve ser passado, que são em inglês chamam-se as lessons learned, as lições aprendidas, elas são incorporadas logo na formação e imediatamente no treino para que essa experiência se propague mais rapidamente dentro do corpo. Portanto, o que vos queria dizer de uma forma muito simples é, quando se lida com a incerteza, no caso, quando eu fui comandante e tive estas situações, a primeira coisa que é importante fazer é não pensar em nós. Não ter medo, não começar, ai meu Deus que eu estou aqui, ai meu Deus que eu vou morrer. Não. É pensar no problema, focar o problema e depois de forma sequencial fazer primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, está feito. É tipo um checklist. É isso que depois o treino, a experiência, o calo nos dá e transforma conhecimento em verdadeiro saber, que é o que é importante nas organizações. Eu também gostaria de dizer que está muito na moda hoje em dia falar de inteligência emocional. Eu acredito muito na inteligência emocional para muitas atividades, etc. Mas para estas atividades de risco não convém improvisar muito. Porque convém improvisar de forma pensada e estruturada. Improvisar de forma não pensada e estruturada normalmente dá asneira. Porque as pessoas, quando improvisam
sobre muito stress, não conseguem ou não têm, são muito raros as pessoas que conseguem fazer uma boa improvisação quando estão em muito stress. Por outro lado, os indivíduos que são responsáveis por estas coisas têm que ter uma liderança absoluta. E a liderança não é dar ordens. A liderança, acima de tudo, é exemplo. E exemplo começa pela nossa própria preparação. Nós temos que ser quase como os ascetas dentro da nossa organização. Temos que dar o exemplo em tudo. Nunca podemos fraquejar nisso. E dando o exemplo, temos toda a gente atrás de nós. O respeito, não é preciso, nós os submarinos nem andávamos fardados, porque o ambiente era muito agressivo e as fardas tinham muito nylon. E nós andávamos à civil dentro do submarino, não é? Mas o respeito era completo e absoluto, precisamente por este fator de liderança que vinha do respeito de todas as nossas funções e de sabermos que contávamos todos uns com os outros. E se houvesse um elo fraco, o valor do submarino era esse elo fraco. No que viram no parque de aviões, se houver um elo fraco naquela complexidade, o desastre é completo. É isto que eu tinha para vos dizer da minha experiência. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado. Passaria agora, provavelmente, ao professor Francisco Ramos, certo? Já voltaremos ao Sr. Almirante. Tenho que ligar aqui uma coisa. Muito boa noite, muito obrigado. Cumprimentar todos, Sr. Almirante, Sr. General, Dr. Tavares e os organizadores. Portanto, muito obrigado pelo convite que fizeram à Escola Nacional de Saúde Pública, que me dá, portanto, a oportunidade de partilhar estes minutos convosco e discutir estas matérias de organização e de recursos humanos. Sobretudo, exatamente com especialistas militares, digamos, de defesa, que na área da saúde, frequentemente olhamos, quem tem a responsabilidade de organizar as coisas na saúde, frequentemente olha exatamente para as Forças Armadas e tenta aprender exatamente os métodos de trabalho. Aquilo que foi dito pelo Sr. Almirante é muitas vezes usado como exemplo na organização, nomeadamente nos hospitais. Provavelmente numa lógica. As Forças Armadas são uma organização, uma entidade, digamos, com muita experiência, com uma cultura, digamos, facilmente acolhe a inovação, mas detesta a surpresa. E isso é uma coisa que também, na minha cabeça, faz inteiro sentido, quer dizer, ou seja, disponíveis para inovar, mas surpresas são normalmente problemas que são difíceis de resolver. Por outro lado, a inspiração também é que exatamente a cultura que têm são de resolver problemas, ou seja, têm uma missão de servir e vencer. A saúde é muito parecido. Aliás, eu diria que este é o foco de qualquer organização que se preze: servir a quem for e vencer num mercado mais ou menos competitivo. A questão do fator humano em saúde é decisiva, a todos os títulos. É vulgar dizer-se que o melhor das organizações são as pessoas. Na saúde e nos hospitais isto é particularmente verdade. E é particularmente verdade, digamos, na forma como o trabalho se organiza. Por muita tecnologia que introduzamos, por muitos processos, digamos, automatizados que possamos considerar, as pessoas continuam a ser o essencial e continuam a ser indispensáveis e, sobretudo, continuam a fazer a diferença no sucesso ou no insucesso daquilo que fazemos. Sendo naturalmente, e agora referindo-me claramente ao hospital, uma realidade muito complexa também, provavelmente atrever-me a dizer, rivaliza bem com qualquer porta-aviões, pelo menos um grande hospital, pediria meças em termos de complexidade, digamos, provavelmente a qualquer porta-aviões. Estamos a falar de entidades que são multiproduto, fazem-se milhares de produtos, digamos, dentro de um hospital.
A pluridisciplinaridade é mais que evidente e é cada vez maior, digamos, para além das profissões de saúde, hoje temos engenharias e outras áreas que são muitíssimo relevantes. Temos um problema claro, que é exatamente aquilo que eu chamaria a ausência de soberania do consumidor, o que dificulta uma coisa que é, em regra, uma organização deve ter o foco no cliente. Porquê? Porque, de facto, o cliente é soberano a tomar decisões se utiliza os serviços dessa organização ou não. Isto nos hospitais, em regra, não se passa. Ou seja, esta soberania não existe por múltiplas razões, a mais simples da qual é que, normalmente, os utilizadores nos hospitais estão em situação de fragilidade, de dependência, exatamente, do hospital. E, portanto, eu diria que a questão de que nos hospitais conseguirmos pôr o foco no cliente é, sobretudo, uma questão ética, onde aquilo que estamos habituados nos tempos de hoje, que é esse ser uma obrigação de quem quer ter sucesso no mercado, pouco se verifica na organização hospitalar. Repito, é sobretudo uma questão de ética. A organização de um hospital é, digamos, complexa, onde a cultura que se vai construindo ao longo do tempo é essencial. Faria aqui apelo à minha passagem pelo IPO, 6 anos e meio à frente do IPO, para dizer que, de facto, que já era conhecida, já conhecia a fama da cultura de trabalho e de serviço que existe no IPO de Lisboa e, em geral, nos 3 IPOs que temos em Portugal. Mas conviver com aquela gente é, de facto, especial e percebe-se melhor. E percebe sobretudo o fenómeno, alguém dizia há pouco que no porta-aviões, enfim, as coisas mudam a cada ano e meio, mas, portanto, os hábitos, a cultura mantém-se, e é exatamente isso. Isso é um fenómeno que tem que ser preservado e estudado. As pessoas mudam, as pessoas passam, mas a cultura de trabalho, a cultura ética, a cultura de respeito permanece ao longo de décadas. E isto nos hospitais é também muitíssimo importante, as formas de organização, as formas de encarar, digamos, aquilo que se faz, o que eu chamo a cultura é essencial. Em termos de organização de trabalho, há dentro dos hospitais pontos e áreas que eu diria que são muito semelhantes àquilo que vimos no deck do porta-aviões. Bloco operatório, cuidados intensivos, medicina nuclear, são áreas de um hospital em que os objetivos são precisos, as tarefas estão perfeitamente identificadas, os procedimentos estão estruturados, há checklists, a organização é autónoma, os resultados mensuráveis, toda a gente sabe o que deve fazer e toda a gente aprende exatamente com as rotinas e, digamos, há mais uma vez, uma cultura de qualidade acima de qualquer suspeita. Aquilo que o Sr. Almirante nos contou, digamos, de ter a vida da tripulação em risco em algumas situações, eu diria que nestas áreas hospitalares, provavelmente, normalmente não é a vida dos profissionais, mas a vida dos doentes está todos os dias em risco e à mercê de um qualquer erro que não pode acontecer e, portanto, a organização incorpora naturalmente todas as formas de prevenir esses erros e de melhorar e de incorporar as inovações que acontecem todos os dias. Ao invés daquilo que conhecemos muito em Portugal, mas não só, é a dificuldade de mudar uma lógica da organização do hospital, no seu todo, dos silos que conhecemos. Ou seja, o hospital que eu conhecia há 40 anos, quando comecei a minha vida profissional, no velhinho Hospital de São José, é praticamente a mesma forma de organizar que existe hoje. E isto é verdade na generalidade dos hospitais, ou seja, o foco está exatamente no modelo dos profissionais, nomeadamente, sobretudo, dos profissionais médicos, e não esse tal foco no doente. Ou seja, há aqui, digamos, um claro conflito para acentuar o foco no doente,
há um poder dos profissionais que naturalmente tem que ser reduzido, diria eu. Há várias tentativas de fazer isto, há modelos do gestor do doente, para, digamos, tentar aplanar e facilitar o percurso dos doentes ao longo do hospital. Há modelos de gestão por resultados, há modelos de incentivos, portanto, que alinham naturalmente objetivos e propósitos da organização do seu todo, de serviços, de profissionais, e tudo isso naturalmente melhora, faz melhorar o funcionamento da máquina, mas claramente não resolve a questão central, digamos, de adaptar a organização hospitalar a novas necessidades. Em Portugal conheço um único exemplo, digamos, deste modelo de organização, o IPO do Porto. Ou seja, em que em vez de, digamos, o hospital estar organizado nos tradicionais serviços de cirurgia, de otorrino, de ginecologia, de pneumologia, etc., etc., não, tem serviços de clínica da mama, clínica dos digestivos, ou seja, é por problemas dos seus clientes que o hospital se organiza e, portanto, na clínica da mama, naturalmente, haverá cirurgiões, haverá anestesistas, haverá ginecologistas, haverá cirurgião plástico e, portanto, organizam-se os recursos para dar resposta a um determinado problema. E devo confessar que, enfim, no IPO de Lisboa também, enquanto fui responsável, se tentou fazer isso, se convidaram inclusivamente pessoas, mas, enfim, não consegui chegar ao final desse trabalho de mudança. Aliás, a questão de gerir a mudança em saúde é em si própria, digamos, toda uma enciclopédia e todo um conjunto de questões muitíssimo relevantes. É muito difícil introduzir mudanças significativas, ou seja, eu diria que o hospital é tradicionalmente uma organização conservadora, onde, portanto, esses poderes tendem a permanecer e a resistir à mudança. Mas essa mudança é inevitável. E é inevitável porque os hospitais há 20, 30 anos respondiam fundamentalmente a fenómenos de doença aguda, a episódios de doença. E os bons exemplos do bloco operatório, da unidade de cuidados intensivos, são modelos formatados exatamente para isso. Há um problema que tem que ser resolvido de forma cirúrgica e o doente passa pelo bloco operatório. E há um conjunto de procedimentos perfeitamente definido. Há um agudizar de uma doença que precisa de cuidados intensivos e os procedimentos estão perfeitamente definidos. Mas hoje, a enorme maioria dos doentes que passam pelos nossos hospitais são doentes crónicos. Não são doentes que aparecem hoje, têm um episódio de internamento, 3 ou 4 consultas e depois desaparecem. Não. Vão voltar e voltar e voltar e voltar, provavelmente, para o resto da sua vida. E isto exige claramente uma organização diferente daquela que tradicionalmente existia há 30, 40, 50 anos. No caso português, para além das dificuldades de mudança, há duas últimas questões que eu queria, digamos, colocar nesta intervenção. Por um lado, uma questão de gestão local. É importante aprender com erros, o Sr. Almirante falou nisso também, portanto, cada vez que há ou seja, as coisas corram bem ou correm mal, há que aprender com a experiência. Nos hospitais portugueses é vulgar haver modelos de reporte de incidentes. Mas gostava de partilhar convosco uma questão não resolvida na minha cabeça, que é, num hospital, onde é que se põe a fronteira num incidente que é registado, é conhecido e é usado como base para uma discussão para melhorar as nossas práticas, e um erro que não devia ter acontecido e que, portanto, quem o cometeu precisa de ser responsabilizado. E esta é uma fronteira que eu, ao longo de toda a minha vida profissional, ainda não consegui traçá-la com clareza e com transparência para que, de facto, não haja dúvidas para ninguém que está à vontade para reportar esses incidentes, para poderem exatamente servir de
material de trabalho para aprendermos e melhorarmos. A outra questão era, em termos agora de organização nacional da nossa estrutura hospitalar, a ausência exatamente de uma estrutura que aglomere e aprenda também com o funcionamento de toda a máquina. Temos naturalmente, isso passa-se em muitos hospitais, mas aquilo que provavelmente deveríamos ter também no nosso Serviço Nacional de Saúde era uma entidade, uma estrutura que conglomerasse, que adicionasse conhecimento e que permitisse, portanto, disseminar, por um lado, juntasse esse conhecimento, o trabalhasse, o discutisse e depois o devolvesse já trabalhado a quem está, digamos, nos hospitais, que de forma a que pudesse beneficiar com ela. No fundo, esta questão, digamos, e aqui a similitude com a organização militar, quando temos possibilidade de ter processos perfeitamente definidos, treinados, organizados, um objetivo claro e traçado, eu julgo que de facto as coisas são muito semelhantes. O processo em saúde, infelizmente, há muitas situações no cotidiano de que esse treino não é possível, ou seja, há mesmo que, e sobretudo há uma questão muito clara, digamos, no Serviço Nacional de Saúde, que é a prioridade a não deixar ninguém de fora. E isto muitas vezes é incompatível com os tempos. 48 horas falávamos de uma boa prática, que é fazer um briefing para quando se vai fazer alguma coisa e um debriefing sobre o que aconteceu. Às vezes, de facto, não há mesmo tempo para esse debriefing, quando há uma fila de espera de pessoas para atender e que não podem ficar por atender. Muito obrigado por este tempo e certamente teremos a oportunidade de discutir alguma destas questões. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Voltaremos assim também em breve. Passaria agora a palavra ao Sr. General Couto Real Andrade, por favor. Começo por cumprimentar, boa noite, começo por cumprimentar o Sr. Almirante Gouveia Melo, o professor Francisco Ramos, o Dr. Luís Tavares, a organização e a audiência. Para começar esta conversação, gostava de começar a partilhar convosco uns princípios que aprendi, que adquiri por formação, mas que também os desenvolvi ao longo do meu percurso profissional em diversos contextos civis e militares. Vou começar aqui por compartilhar este vídeo, esta apresentação. Julgo que estão a ver. Está visível, está. Obrigado. Portanto, falar do planeamento centralizado à execução descentralizada e a adaptação dos princípios do comando de missão à liderança de missão. Isto que aqui estão a ver esquematicamente, aqui este é um líder, e aqui são os entes que podem formar uma equipa, uma organização. O primeiro princípio, que é fundamental, é desenvolver a coesão através da confiança mútua. Isto é fundamental, é eu perceber que todos perceberem que isto não trabalham para o líder, todos trabalham uns para os outros e que podemos contar uns com os outros. Isto é fundamental para se começar a estruturar, para começar cada equipa nova. Depois, criar um mútuo entendimento. Portanto, percebermos mutuamente, isso é fundamental, para criar envolvimento. E este envolvimento vai contribuir para cada um engrandeça e o próprio líder, naturalmente, mas sem criar fronteiras, portanto, sem criar fronteiras fechadas. Mas como em qualquer organização, temos sempre o lado escuro e o lado brilhante da organização, porque este entendimento pode degenerar, se for apenas visto pela parte dos colaboradores como mera aceitação, numa amálgama, quer dos colaboradores, quer do próprio líder e do fechamento da própria organização. Mas para isto é fundamental também desenvolver a comunicação, das diversas formas que conhecemos, para que ele se estabeleça num diálogo construtivo, mesmo para a crítica. A crítica deve ser aceita, mas ensinar, portanto isto aqui ser desenvolvido, que deve ser de uma forma construtiva, entendido mutuamente, quer relativamente ao líder, quer relativamente aos colaboradores,
quando houver críticas, serem construtivas. Depois também que este diálogo seja ajustado, todos somos diferentes e, portanto, aprender a perceber as diferenças de cada um para o ajustar. E depois ser objetivo para, obviamente, não dispersar. Claro que o contrário disto é um monólogo destrutivo, um monólogo desajustado e um monólogo disperso. O outro é que o líder deve apontar os objetivos, apontá-los e, para além disso, orientar como os alcançar, não explicitar como. Deve deixar essa liberdade aos colaboradores para criarem, para desenvolverem as formas para os alcançar e assim se envolverem ainda mais. É claro que também aqui na comunicação, na percepção de como é que cada um entendeu estes objetivos, esta orientação, é fundamental. E uma delas é perceberem que o risco é aceito. Portanto, pode-se testar, pode-se tentar, porque à partida o erro não está anulado logo à partida. E a outra é que é promovida a iniciativa. Mas também aqui, esta percepção é fundamental que seja também bem percebida. Eu tenho logo um indicador, depois de ter criado este envolvimento, dado estas orientações, o primeiro é quando me respondem, fique descansado. 80% dos casos não fico descansado. Não fico porquê? Porque vai-me dizer o seguinte, ou ele não percebeu e vai fazer como acha, ou ele percebeu, mas ele é que julga que sabe como é que deve fazer, o que é que deve fazer. Portanto, isso para mim é muito complicado e, para além disso, isto também pressupunha que, a partir do momento em que isto fosse dada a orientação, não havia mais nenhum envolvimento de todo. Portanto, há apenas uma parte que realmente percebeu a finalidade do conceito e o que alcançar. De modo que isto tem que ser feito por várias iterações, no sentido de levar a que o risco seja gerido, a iniciativa seja gerida, para que então haja um alargamento da própria organização e uma aproximação aos objetivos. Como fazê-lo? Isto também, e dos exemplos que vos vou mostrar, isto tem sido também muito relevante. Primeiro é a parte criativa. As pessoas têm que gerar ideias e elas serem acompanhadas. E também nesse acompanhamento ajudar a selecionar as ideias, avaliando, antecipando logo o risco que lhes está associado. E no próprio desenvolvimento dessas ideias, o teste, o testar, o ir testando para minimizar esse risco. Outro aspecto que é muito importante é a sustentação dessas ideias. Porque muitas vezes há muito boas ideias, mas rapidamente se perdem se não forem também devidamente apoiadas. E depois ver-se a concretização dessas ideias. Portanto, se isso não for visto, rapidamente, depois em ciclos seguintes, não há motivação para se criarem novas ideias. E depois ser difundido para também ser alargado o horizonte destas ideias e da sua aplicação. Mas também aqui, isto não deve ser visto como uma ilha, circunscrito à própria organização. Ela tem que estar aberta para também colher conhecimentos do exterior, sejam eles científicos, tecnológicos, organizacionais, da própria sociedade. Mas depois também não basta, é preciso também incluí-los e adaptá-los, integrá-los, para que realmente depois haja resultados próprios da equipa, da organização. Gostava então agora de vos mostrar alguns exemplos da aplicação destas ideias. Quando comandei a escola prática, a engenharia militar é conhecida por demolição de estruturas com explosivos, portanto isso é o normal, faz parte das nossas atribuições. E estes exemplos que estão aqui a ver foram exemplos reais que aconteceram em Portugal. Mas há muito que se tentava, apesar de se terem visto as experiências que já tinham acontecido em Troia e no Porto, das implosões, se tentava também adquirir essa capacidade, porque para nós também era fundamental fazer uma demolição controlada. Bom, quando iniciei o comando da escola, no meio de tantas situações, chega-se um capitão novinho, que me conhecia já de ter sido professor, daí também haver alguma confiança, professor dele da academia, e disse, olha, tinha uma ideia, gostava de fazer um projeto neste domínio. Não podíamos, e falou-me também numa candidatura que ele dizia que estava a decorrer para um financiamento por parte do Exército. Eu depois de avaliar a ideia dele, perceber os interesses reais dele,
disse que sim, vamos a isso. E tentei logo apoiá-lo em termos da candidatura. Soubemos que o concurso já tinha acontecido e que só iria ocorrer passado um ano. De modo que houve que sustentar a ideia durante um ano e ir aproveitando para ir desenvolvendo. E foi isso que foi feito. Mas, para além disso, quando já acabou por ser selecionada, tivemos, durante cerca de 6 anos, a fazer, a desenvolvê-la, a testá-la, a sustentá-la, continuá-la a sustentar. Até que surgiu uma oportunidade única dela ser aplicada. Nada mais, nada menos que no Hospital das Forças Armadas, no interior do Hospital das Forças Armadas. É o que aqui estão a ver aqui este edifício, que era para ser demolido, estes são os edifícios existentes. Houve muita resistência por parte também até de médicos que aqui estavam, porque tinham equipamentos muito sensíveis e que diziam que não viam modo isto acontecer sem produzir danos nesses equipamentos. Depois de garantirmos, de demonstrarmos que isso não iria acontecer, vêm aqui já formas de conter, portanto, os danos, e até aqui estas piscinas que aqui estão a ver, que são piscinas que depois vão ver o efeito, que criam cortinas de água que impedem depois o lançamento a projeção de pequenas partículas, pequenas e grandes, mas aqui no caso das águas, pequenas partículas. Depois de termos feito a modelação, foi este o resultado. Estes são os disparos sucessivos. Esta era a voz de um dos jovens capitães que também participou. Posso-vos dizer que nenhum vidro, nenhuma lâmpada sofreu com esta demolição. Mas não ficámos por aqui, porque aos poucos fomos também difundindo estes resultados, e pouco tempo depois um professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia que perguntou-nos se não queríamos participar num projeto que eles já estavam a fazer, que era de segurança e integridade estrutural de edifícios com interesse estratégico, face aos ataques terroristas, mas que eles sabiam que sozinhos não conseguiam, e portanto esta colaboração era muito profícua. E realmente revelou-se, porque desde então, desde artefactos que estão em fase de aprovação de patentes, desde projetos de investigação, desde tese e desde citações, têm sido alcançados em conjunto, ao qual também o Instituto Superior Técnico também se associou. Mas este espírito eu também assisti e também partilhei dele no antigo laboratório de bromatologia e defesa biológica e com o laboratório de toxicologia e defesa química, onde estava o coronel Penha Gonçalves. Mal tinha iniciado as funções de direção do centro de investigação, ele foi um dos primeiros a propor-me também colaborações e que também se tornaram também muito, muito profícuas. Ele próprio criou uma escola, seguindo, eu ia vendo também o que ia fazendo, criou uma escola também deste género, onde os resultados também são bem evidentes, como aqui estes projetos que estão aqui a ver e que hoje têm tanta atualidade, este aqui ligado à biodescontaminação e o primeiro que conseguimos a nível europeu, que foi a criação, e envolveu também entidades privadas, empresas e outras universidades também estrangeiras, que era a instalação de sensores na cadeia alimentar para a detecção de contaminações. Então, mas ainda falta uma coisa, que é os erros. E os erros, quando eles acontecem, porque eles acontecem e às vezes são muito dolorosos. Também aqui é fundamental, e já foi referido, lidar e aprender com os erros. O lidar, em primeiro lugar, como também tenho procurado, é manter a coesão da equipa, porque a primeira situação, e é evidente que é importante identificar as responsabilidades, sem dúvida, mas não atribuí-las logo nem arranjar culpados, não é essa a ideia, é procurar manter logo a coesão. E rapidamente identificarem-se lições, perceber mas mesmo identificar essas lições para eliminar causas, mas não as imediatas, integrar as lições aprendidas para melhoria de processos, quer do momento, quer também outros, e também para servir exemplos no futuro, é também fundamental. E um outro aspecto essencial, que é voltar
apontar os objetivos, orientar em vez de explicitar como os alcançar, aceitar o risco, promover a iniciativa, mas de forma gerida. Era o que eu tinha para vos apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Foi uma excelente apresentação, muito obrigado. Passaria agora então ao Dr. Luís Tavares. Doutor, se tem que fazer aí o seu unmute. Ora, aí está. Olá, tinha desativado o som, mas não desativei a vontade de agradecer o convite e de os cumprimentar a todos, caros colegas do webinar. Ora bem, o título, se bem me recordo, e enfim, o dia já vai longo, tinha a ver com porta-aviões e qualquer coisa como serviço de urgência. E é um pouco aqui que eu me queria centrar. E saltava grande parte daquilo que foi dito diretamente do porta-aviões, que foi importante para o serviço de urgência. De facto, há alguma semelhança de processos. O professor Francisco Ramos já falou naquelas unidades em que os processos estão perfeitamente definidos, como seja o bloco operatório, as unidades de cuidados intensivos, e eu acrescentaria aqui a sala de reanimação dos serviços de urgência. A sala de reanimação dos serviços de urgência, à semelhança dos dois outros locais, e estamos a falar de serviço de urgência, sala de emergência, tem processos definidos de atuação mediante um qualquer doente que nos chegue. Processos definidos, onde há minimização de erros, são coisas que estão padronizadas e suficientemente treinadas para minimizar falhas, não quer dizer que elas não possam ocorrer. Mas o serviço de urgência não se esgota na sala de emergência. A sala de emergência é aquela sala onde está um doente muito grave, é posto ali, há a atuação de uma equipa muito diversificada, com diversos players, há auxiliares, há enfermeiros, há médicos, um pouco como no deck do porta-aviões, cada um com a sua função, e as coisas fluem normalmente e não haverá acidentes, os aviões descolam todos e aterram todos no deck e os nossos estudantes andam com coisa. No entanto, numa situação, e ainda não saímos da sala de emergência, numa situação desta nova situação, desta pandemia nova, com um coronavírus, com transmissão por via aérea, situação que já tem feito parte dos nossos simulacros, e nós fazemos no Hospital Lusíadas Lisboa simulacros anuais sobre doenças globalmente transmissíveis e emergentes, mas nesta situação, dizia eu, numa sala de emergência, há algo que muda. O nosso objetivo é o doente, certo? Mas são também os profissionais. Nós temos que olhar para os players todos na sala de emergência, centrado no doente, obviamente, mas não podemos deixar de nos centrar nos cuidados que temos de ter relativamente aos profissionais que cuidam daquele doente. Está em causa a vida do doente, a vida dos profissionais, até porque há que assegurar que os profissionais se consigam manter vivos e saudáveis de forma a conseguirem tratar os doentes. Isto é uma noção que eu queria deixar claro, porque penso que podia não estar, e hoje em dia é assim que olhamos para a abordagem de doentes com estas situações. Já a atuação fora da sala de emergências no serviço de urgência. Pois os doentes são todos muito diferentes. No porta-aviões há 3 ou 4 tipologias de aviões, há a jato, há uns com uma hélice assim, outros com radar por cima, uns aterram de lado, outros aterram de frente, mas a multiplicitude de padrões, de quadros clínicos que são apresentados nos nossos estudantes no serviço de urgência ultrapassa muitas vezes por um fator superior a 100 aquilo que são a diversidade da tipologia de aviões. Ou seja, nós temos um padrão de doentes a entrar no serviço de urgência que não é padronizável, as pessoas são todas diferentes e aí a atuação pressupõe uma atuação individualizada. Obviamente que há linhas orientadoras, mas a atuação e há inconsistência, obviamente que há inconsistência na atuação perante um caso similar de uma equipa para outra. Se as equipas estão estruturadas em ambiente de emergência para funcionarem coerentemente como funcionam síncronas no exercício de emergência do submarino, fora do sala de emergência a situação não é bem essa. Eu deixava não iria avançar muito mais neste aspecto, deixava isto para as questões que eventualmente quisessem colocar a este respeito. Relativamente à questão do risco, que é um aspecto que me é muito querido e muito grato,
o risco. Nós temos plataformas de gestão de risco e de análise de risco. A Direção-Geral de Saúde tem, as instituições hospitalares todas elas têm plataformas mais ou menos comuns. Há plataformas que são partilhadas, não, são utilizadas quer nos hospitais públicos, quer nos privados, e hoje em dia nós, todos os procedimentos que quisermos, podemos notificar nessas plataformas de avaliação de risco. Todos os acidentes ou todos os reportes que sejam objeto de uma participação nessas pessoas, nessas plataformas, são analisados. Sendo que aqueles eventos mais graves, como aquele submarino tinha a bolha, a ré, não sei se era a ré, a bolha atrás, os eventos que correspondam ou envolvam morte ou dano físico dos nossos doentes são chamados eventos sentinelas e são objeto de uma análise rigorosa de avaliação de risco, obviamente com necessidade de relatório de reporte dessa situação. Não estou a falar ao briefing ou debriefing, não. Além da avaliação de risco dos eventos comuns, aqueles eventos de sentinela que causem dano ao doente, dano ou morte ao doente, são sempre objeto de uma análise. Cuidado, normalmente uma análise causa risco, mas isso é outro âmbito. Eu deixava já por aqui, já vamos um pouco adiantados, mas estou à vontade para as perguntas que quiserem colocar. Muito obrigado, Sr. Luís Tavares. Fez o ano passado 10 anos. Daniel Pink desenvolveu alguns estudos e escreveu um livro que se chama Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. E ele diz que as pessoas não precisam de incentivos, não precisam de bónus. O que as pessoas precisam é de 3 coisas essencialmente. A primeira das que ele descreve que é necessário tem a ver com autonomy. As pessoas querem autonomia para poder fazer um bom trabalho. Mastery. As pessoas querem ser bons naquilo que fazem. E por último, as pessoas precisam de um bom propósito. Aquilo que muitas vezes a gente chama de razão, mas é um bom propósito. Com base nisto, talvez começando aqui, Sr. Almirante Gouveia Melo, seguramente quando estabilizou o submarino não abriu a escotilha, pôs o portaló e esse homem foi para a ponta do portaló e atirou ao mar. Como é que é gerir esses riscos? Como é que não há bónus, não há incentivos, não é preciso bónus, não é preciso incentivos e é preciso a liderança e essa coesão? Como é essa gestão e quando há um risco desse tamanho que pode haver e hoje em dia submarinos nucleares e todo esse equipamento, como é gerir uma guarnição e perceber que todos eles podem, têm na verdade uma chave que podem tomar uma decisão em qualquer momento? É muito psicológico, não é? Portanto, o líder tem que estar muito atento à sua equipe. Tem que ter eventualmente o indivíduo que menos se preocupa com ele próprio, não é? Menos centrado em si e mais centrado no grupo. Esse é que é o verdadeiro líder, aquele que sente o grupo como se fosse quase um corpo seu. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos as formaturas, não é? Para dar ordens, etc. E quando aparecemos fardados, é-nos exigido que estejamos compostos na formatura, não é? Portanto, como a terminar a compostura. E para um chefe, quando olha para uma formatura e vê 60 indivíduos fardados, imediatamente nota 1 ou 2 têm a farda mais desalinhada. Isso é o primeiro sintoma que há qualquer coisa que não está bem na vida daquelas pessoas. E que requer atenção. E em vez de ir, a primeira reação, não é? Porque é que não estás a cumprir, porque é que isto, ou porque é que aquilo, é dar-lhe alguma folga e depois tentar abordá-lo e falar com ele e tentar perceber se aquilo é um novo comportamento dele, não é? Por desleixo, ou é só o primeiro sinal de um problema que vem aí. Isto também acontece em ação. Portanto, as pessoas têm um determinado grau de concentração, conseguem fazer um conjunto de tarefas bem. Quando alguém deixa de fazer essas tarefas com essa precisão, com esse grau de concentração, muitas vezes é porque tem um problema. E esse problema tem que ser encarado de frente, tem que ser falado, tem que ser tratado. Portanto, há aqui uma grande componente psicológica. Há um velho ditado nos militares que dizem: não há nenhum líder bom
que durma primeiro e acorde depois de que todos os seus homens. Isso, para mim, tem um significado muito grande. Não sei se respondi à pergunta. Obrigado, com certeza que sim, Sr. Almirante. Professor Francisco Ramos, enquanto nos militares treina-se 99% do tempo para se executar uma vez, noutros sítios pratica-se 99%, treina-se 1%, e, portanto, como é que poderemos, e temos aqui uma pergunta exatamente, como é que o Serviço Nacional de Saúde, esta dificuldade em ter equipas, como o Sr. Almirante aqui também referiu, e o Sr. General Couto Real Andrade, como é que é criar equipas em que todas as pessoas são realmente importantes, independentemente de serem os títulos que possam ter? Como é que isto acontece, estas equipas, ou a dificuldade em criar estas equipas, visto que será que os hospitais são uma organização de confiança? Vamos ver, a questão da formação também não será exatamente assim. Não é por acaso que o mais evidente é a profissão médica. Não há nenhuma profissão, provavelmente, que demore tanto tempo a formar-se e a educar-se para poder finalmente exercer, não é? Para além, não sei se com a reforma de Bolonha já chegou ao curso de medicina, se não são ainda os 6 anos para chegar à licenciatura, julgo que sim. Mas depois disso ainda são mais 4, 5 ou 6 para adquirir o título de especialista e, portanto, poder exercer de forma autónoma. Antes disso, o exercício é possível, mas apoiado por, digamos, por um especialista. E o mesmo se passa na enfermagem, o mesmo se passa, digamos, com os farmacêuticos, enfim, de uma forma mais abreviada, mas, portanto, são todas longas formações. E provavelmente também haverá poucas áreas de atividade onde o esforço de atualização permanente é tão grande e de formação contínua na prática. O que leva, enfim, mesmo assim, provavelmente a questão não é de quantidade de treino, a questão, quando muito, poderá ser de atualização face a processos de inovação constantes que acontecem, mas mesmo isso, julgo que a situação, nomeadamente em Portugal, é bem tranquila, ou seja, temos em regra pessoas atualizadas e formadas, digamos, e já com a integração de processos incorporado. A questão das equipas é essencial também, e mais uma vez, e provavelmente temos um problema de organização geral, ou seja, de que no âmbito da administração pública não é fácil ter processos oleados e simples, digamos, que ajudem à formação e à manutenção de equipas, mas depois, na prática, isso vai acontecendo e claramente as equipas de sucesso, ou melhor, os serviços de sucesso são aqueles que conseguem manter pelo menos o essencial das suas equipas, de forma a ganhar cumplicidades, processos de trabalho. Hoje é a noite em que regressa o campeonato de futebol e uma das coisas que é habitualmente falada é que os jogadores precisam de treinar e às tantas jogar de olhos fechados. Há muitas situações, digamos, na prestação de cuidados de saúde, em que os membros da equipa têm que ter confiança em quem está ao seu lado, seja um colega da mesma profissão, seja de profissão, seja um médico, um enfermeiro ou num técnico diagnóstico, e, digamos, saber contar exatamente com que resultado dali vem. Isto é essencial para melhorar processos. Mas tem que ser também fundamentado numa cultura de responsabilidade em que as coisas não dependam das pessoas. Ou seja, há aqui um compromisso entre a importância das equipas para que de facto se possa produzir bem e rápido também, porque os processos têm que ser céleres, mas também criar uma cultura que, se mudar uma peça da organização, o essencial, nada muda e tudo se mantém. Muito bem. Sr. General Couto Real Andrade, o Sr. General falou, ao fim e ao cabo, minimizar o risco. A questão é que o diabo está nos detalhes. Todo este detalhe, como é que se gera uma iniciativa minimizando riscos, sem interferir nos níveis de decisão inferiores, ou seja, como é que
podemos fazer isto sem entrar em microgestão ao ponto que as pessoas percam qualquer capacidade por elas tomar uma decisão ou de contribuir para a tomada de decisão, até como o Sr. Almirante também já aqui referiu. Como é que vê este aspecto? Muito bem, uma pergunta importante. E que também, houve uma que também vi, foi aqui também apresentada também no chat, e eu também irei também respondê-la. Quando enunciei aqueles princípios, quando a questão de apontar e orientar, há uma fase que é muito importante para estabelecer a comunicação, é que a comunicação não se estabelece no momento, ela vai se estabelecendo com todo este envolvimento. É no momento, mas ela vai ter que perdurar. E quando se dá a iniciativa aos colaboradores para eles desenvolverem o como alcançar os objetivos, eles devem se expressar, eles têm que se expressar, eles têm que explicitar o que vão fazer. E ao explicitarem, é visível, é possível ir acompanhando como é que eles estão a fazer para, com pequenas correções, com pequenas orientações, mantê-los no rumo certo. Isso é fundamental, porque enunciar e dar a orientação inicial e deixar andar, isso é péssimo, isso nunca lá vai chegar. Agora, dar a iniciativa, mas acompanhar o que está a ser feito, sem necessidade de estar a dizer o detalhe, mas ver como é que, percepcionar como é que estão a pensar, como é que estão a explicitar o que vão alcançar, isso é fundamental. E isto evita entrar na microgestão, entrar no detalhe. Não é que o líder não possa chegar ao detalhe, se tiver que chegar. Aquele parafuso que se falou, que se for encontrado no porta-aviões, se tiver que ser encontrado, é encontrado. E terem noção que isso pode acontecer. Agora, não é em permanência estar a interferir, isso não, de todo não. Da pergunta que aparecia no chat, diziam, então, e se um colaborador puxar para si uma tarefa, querendo assumi-la e no último minuto não a cumprir e prejudicar toda a equipa? Bom, isto vem ao encontro do que estava a dizer, é que não pode ser no último minuto. Portanto, primeiro, para se aceitar, para que o líder lhe atribua essa tarefa, portanto, tem que já ter sido estabelecida uma relação de confiança para perceber em que medida é que aquele colaborador tem capacidade para desenvolver aquela tarefa. E, portanto, isso gradativamente também se vai construindo o grau de atribuição que lhe pode ser dado. E mesmo aí vai sendo acompanhado. E também, raramente, ser em exclusivo, portanto, haver sempre ligações, é fundamental que se mantenham ligações de toda a equipa para que não fique na mão de uma pessoa todo o trabalho de uma equipa. Portanto, esta é a ideia que eu gostava de transmitir. Muito bem, Sr. General, muito obrigado. Talvez agora uma pergunta aqui ao Dr. Luís Tavares, ainda antes de passar também aqui às perguntas que temos no nosso Q&A. Dr. Luís Tavares, ouvimos falar ao professor Francisco Ramos de que a cultura é essencial numa organização, ouvimos falar ao Sr. Almirante Gouveia e Mel de que liderança, o líder é o último a comer, e há aqui também uma ausência de soberania, dizia o professor Francisco Ramos, uma ausência de soberania do consumidor. No grupo Lusíadas, no hospital onde o doutor trabalha e tem feito vários trabalhos nessa matéria, como é que tem gerido esta relação onde a soberania do consumidor, porque ao fim e ao cabo, a forma como o hospital se organiza é mais importante para o hospital ou para quem utiliza o serviço? A cultura do Hospital Lusíadas de Lisboa não difere da generalidade dos hospitais. Quiçá a forma de o fazer possa ser diferente. O doente está sempre no centro do processo, sempre. A forma como os diferentes hospitais, quer os públicos, quer os privados, por aqui ou na China, olham para um doente, o doente está sempre no centro do processo. A forma de o centrarmos varia de organização para organização. No Hospital Lusíadas de Lisboa, nós temos uns padrões de acreditação e de funcionamento extremamente exigentes da Joint Commission International, que já acredita diversas unidades de saúde em Portugal, quer do Grupo Lusíadas, quer de outros grupos, quer de hospitais privados, hospitais da rede pública. Os padrões da Joint Commission International
são perfeitamente rigorosos no que diz respeito à avaliação, têm padrões centrados no doente, nos direitos do doente, naquilo que é o que são os recursos que o hospital tem que ter para satisfazer as diferentes necessidades e os diferentes requisitos do doente, e não estou a falar de doença, do doente pessoa. Depois tem os mesmos princípios, outros princípios e outros standards para avaliar processos que o hospital ou as instituições utilizam para centrar as coisas no doente. No caso voltando, eu não sei se estou a responder a tudo o que me perguntou, mas tenho aqui ao lado um dos comentários do bate-papo do serviço de urgência, que era aquele onde eu centrei as minhas conversas, em que há aqui uma Ana Catarina Pinho que diz-me que a diversidade da patologia, eu já tinha abordado isso, no serviço de urgência a diversidade da patologia é um desafio constante. A diversidade e a falta de recursos. Ora, as instituições devem tentar dotar os serviços, todos os seus serviços, em particular os serviços de urgência, de recursos numérica e quantitativa e qualitativamente suficientes para providenciar um cuidado da maior qualidade. E é aquilo que nós prosseguimos e fazemos habitualmente no Hospital Lusíadas de Lisboa. Eu não sei se deixei algum ponto não respondido. Doutor, deixe-me só... há aqui uma questão que eu acho que é extremamente pertinente, que nós sabemos todos que a nível hospitalar a realidade é muito mais diversa que qualquer checklist que possa ser instituída e, portanto, nós nunca conseguimos ter uma checklist completa do que é que nos vai acontecer. E, portanto, a única maneira de conseguir sobreviver, reduzindo a questão que foi aqui também levantada, que nós hoje não temos tempo para debater, como é evidente que é o caso dos erros, do stress, da fadiga, enfim, todas essas questões que estão relacionadas com os fatores humanos e que nós iremos ter a oportunidade posteriormente de vir a debater esses assuntos, também aqui na sequência destes webinars. Há aqui uma questão que eu acho que é importante, que é o suporte de rede, ou seja, para nós, na medida que a realidade é muito diversa, a única forma de conseguir gerir esta mesma realidade é através de um suporte de rede em que todas as pessoas que estão envolvidas na sala, em qualquer momento, aliás, vimos isto no porta-aviões, vimos isto no submarino, vimos isto também na apresentação do Sr. General, se esta rede não existir, esta rede de suporte à decisão, nós dificilmente conseguiremos encarar todos os aspectos da realidade de forma muito objetiva e, portanto, começarão a surgir problemas por causa disso. Não concorda com esta necessidade de construção de redes que está aqui subjacente em todas estas intervenções? Concordo em absoluto, nomeadamente em termos de serviço de urgência. Fui diretor de serviço de urgência durante uma série de anos num hospital do SNS. A composição das equipas, nomeadamente equipas de serviço de urgência ou equipas de internamento, tem que ser uma composição equilibrada, diversificada e adequada àquilo que são as necessidades dos doentes que nos vêm a chegar. Seja em regime de internamento, seja em regime de serviço de urgência. Isso é fundamental. E não passa só pela adequação da parte médica, passa pela adequação da formação da parte dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico e terapêutico e dos próprios auxiliares. E a composição das equipas em cirurgia, porque, como sabe, são equipas que rodam, tem que ter algum equilíbrio no que diz respeito às qualificações de todos, por forma a que toda a gente saiba quem faz o quê em cada momento. Mas isso é razoavelmente observado. Há limitações, depois vais-me dizer, em situações com ruptura em situações de férias, com ruptura pessoal, por razões diversas, ou numa afluência, um serviço de urgência de um elevado número de doentes, aí claramente pode haver ruptura e não haver a resposta desejável à partida para todos os doentes que aí ocorrem. Tenho aqui, talvez, também... Repare, esta questão das redes é extremamente importante. Aliás, o Sr. General Corte Real Andrade falou nisto, se não estou em falha, o seu slide 16, em que falava exatamente nas redes, e reparem também como é que o Sr. General utilizou ali o Sinamil, as universidades
e partilhar, ou seja, partilhar aquilo que foram aprendendo uns com os outros para criarem modelos para reduzir aqui e para poder simular também, para poder reduzir aqueles impactos. Mas tinha aqui duas perguntas, essencialmente para o professor Francisco Ramos. Uma delas é se me pode dar a opinião sobre o motivo pelo qual uma organização que tanto depende de inovação, que é os hospitais, é tão resistente à mudança. É só nacional, é transversal a todos os países? É uma questão cultural? O professor Hofstede, isto já não está ali na pergunta do Pedro Rosado, mas o professor Hofstede fala bastante nisso, quer dizer, em Portugal não gostamos muito de concorrência, há uma grande distância entre o poder e a execução, portanto, como é que existe tanta resistência à mudança quando é um fator tão importante e que deve ser transversal e provavelmente é só otimizações locais? Vamos lá ver. Essa é uma boa questão, essa é bem pensada, porque de facto o que acontece todos os dias nos nossos hospitais é exatamente processos de inovação, seja processos terapêuticos, seja processos diagnósticos, seja até mesmo processos administrativos, ou seja, quando formos fazer a história recente dos últimos 10 anos nos nossos hospitais, encontramos, por exemplo, processos de digitalização, de informatização, de construção de sistemas de informação enormes, quer dizer, e as diferenças em relação ao que tínhamos há 10 anos atrás, apesar de todas as limitações, todas as crises, são enormes. Ou seja, há espaço para a inovação. Onde é que as mudanças são mais difíceis? Em mexer nas estruturas de poder. E o hospital é claramente, enfim, como naturalmente a generalidade das organizações, mas o hospital é uma estrutura de poder. E é uma estrutura de poder que na área da saúde é provavelmente mais relevante. Ou seja, enfim, uma imagem que pode não ser muito científica. Provavelmente o Dr. Tavares nos Lusíadas, ou o médico de Santa Maria, ou no IPO de Lisboa, exerce o seu poder e é reconhecido no seu ambiente profissional. Agora, se sairmos para uma cidade média, Viseu, Évora, Faro, um profissional de saúde com poder no seu hospital tem um reconhecimento social invejável para quem quer exatamente ter poder. E, portanto, esse é um dos fatores que claramente dificultam as mudanças, que é as relações de poder que existem nos nossos hospitais. E a dificuldade que há em ter instrumentos de gestão que possam aligeirar ou facilitar mudanças a esse nível. Ou seja, do ponto de vista de desempenho profissional, os serviços de saúde, os hospitais, são locais muito propícios à inovação. Até mesmo porque em boa parte dos nossos hospitais, e mesmo até hoje, digamos, nos maiores hospitais privados, Lusíadas, Luz, CUF, Champalimau, a prática de investigação associada à prestação de cuidados é uma prática corrente. O que quer dizer que mesmo em termos de pensamento cotidiano, de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, a busca da inovação é o que fazem todos os dias. Outra coisa é mexer na estrutura, e essa aí é bastante mais difícil, e eu diria que, em regra, mundial, universal não será, mas eu lembro-me bem que há uns anos atrás pude participar no governo com o professor Correia de Campos e das guerras dos serviços de urgência, das maternidades, digamos, nas mudanças que se pretenderam introduzir no sistema de saúde. E, infelizmente, só no final de tudo é que descobrimos uma publicaçãozinha da Organização Mundial de Saúde que exatamente explicitava bem as dificuldades que há em mudar estruturas nos serviços de saúde. Mas, enfim, foi mesmo já no final, em 2008, que descobrimos essa publicação, já não nos foi muito útil nessa altura. Muito bem, tinha aqui também uma outra pergunta do Pedro Pimentel, em que, no âmbito da garantia da qualidade na saúde, tal como já existe na esfera militar e na NATO, porque não estruturaram um centro de lições aprendidas, salvo erro, o conceito existe e está embebido, eventualmente não está formalmente na estrutura das organizações de saúde, talvez pudesse acrescentar valor à sua formalização.
Portanto, uma das coisas que é prática na vida militar é o briefing e o debriefing. A Força Aérea, os pilotos aviadores, num voo de 30 minutos, são capazes de ficar 2 horas a fazer o debriefing, a fazer uma análise daquilo que foi feito, eventualmente na Marinha e o Exército. O Exército, acho que foi a primeira instituição a ter exatamente a repartição de lições aprendidas, onde todas as missões que têm feito no estrangeiro, e têm sido muitas, que nos orgulhamos os portugueses nessas missões, como é que se tem melhorado missão após missão, missão após missão, tem sido a preparação dos homens que estão 6 meses antes a preparar-se, tem sido o Departamento de Lições Aprendidas que também tem feito esse trabalho notável. Mas então como é que estas organizações aprendem? No caso do Sr. Almirante temos uma guarnição, todos dentro de um submarino, têm que aprender uns com os outros, têm que partilhar, não há indispensáveis, não há tanto ego. Como é que é nos hospitais esta forma de aprenderem uns com os outros? Onde é que há tempo para aprender? Se, como dizia o professor, estamos sempre com as listas cheias, estamos sempre em déficit, como é que há tempo para aprender? Aliás, aproveito, não queria introduzir já este tema, mas o Dr. Vítor Brotas, a 22 de agosto de 2019, no Diário de Notícias, diz que o seu maior medo é enganar-me, diz ele, portanto, um colega vosso de medicina interna do Hospital dos Capuchos, em que ele é o primeiro a dizer que o meu maior medo é enganar-me. Portanto, hoje falamos do erro, falamos destas coisas, equipas, organizações que aprendem. Como é que se põe uma organização com dinâmica, com energia a aprender? Como é que se pode fazer isso? Doutores, deixa aqui. Posso? Doutor Luís Força, Tavares. Posso. A maior parte dos hospitais, nós no Hospital dos Cidadãos de Lisboa temos uma plataforma de gestão de incidentes em que pode reportar aquilo que quiser, nós incentivamos o reporte, e esta plataforma é comum, é uma plataforma informática que é comum a outros hospitais, incluindo hospitais da rede pública. Não vale a pena mencioná-la, ela é muito comum, e incentivamos o reporte de todo e qualquer incidente. Isto é feito na sessão de acolhimento para todos os colaboradores dos Lusíadas, é monitorizado o número de incidentes e qualquer incidente que seja reportado na plataforma é submetido a uma análise por um grupo de 5 ou 6 pessoas pendente do tipo de acidente. Eu sou especialista em doenças infecciosas, tudo o que tiver a ver com problemas, com medidas de isolamento, qualquer coisa relacionada com o tópico de doenças infecciosas, eu estou no grupo de análise desse incidente. Se for uma campainha partida ou uma queda, há um outro grupo de análise. Todos esses incidentes são analisados. Quem reporta o incidente é informado, tem acesso à informação que for sendo estabelecida de análise do incidente e no final são sumarizadas. Este reporte de análise de incidentes e sumarizada é apresentado às estruturas de gestão dos hospitais e são feitas recomendações depois de analisado um conjunto de incidentes. Isto é feito de uma forma sistemática no Hospital dos Cidadãos de Lisboa, penso nos outros hospitais, nas outras unidades privadas de saúde e também em hospitais do SNS. Eu ainda trabalho umas poucas horas num hospital do SNS que utiliza exatamente a mesma plataforma. A metodologia é a recolha o mais possível de todos os incidentes, reporte de todos os incidentes, e com análise subsequente. Esta análise é feita, nem sempre muito atempadamente, mas é feita. É feita e os dados são agregados. Se nós verificarmos que há, de uma forma sistemática, eu sei isto pela minha área, se há um conjunto de incidentes que se repete no tempo de uma forma sistemática, pois eu tenho que fazer qualquer coisa e faço antes que isto chegue à administração. Há que haver uma cultura de notificação de incidentes por todas as estruturas. A DGS tem, a Direção-Geral de Saúde, eu não quero mentir, mas tem uma outra plataforma de notificação de incidentes que é menos ágil do ponto de vista da análise informática, mas que tem um âmbito nacional. A iniciativa é boa, mas peca ali porque há uma dificuldade de análise em termos nacionais. As coisas funcionarão melhor instituição a instituição. É claro que os incidentes e os erros vão continuar a acontecer, mas penso que esta metodologia de reporte, análise, medidas para tomar, aliás, isso é uma coisa que é pedida às pessoas, que medidas é que entende que deviam ser tomadas para evitar que esta situação não ocorra de novo. Temos que trabalhar muito na notificação de incidentes, no seu reporte e na análise, de
forma a providenciarmos as estruturas das administrações hospitalares e, eventualmente, estruturas acima, de informação suficientemente bem trabalhada, bem analisada, para poderem tomar as melhores decisões relativamente à diminuição, à tendência de diminuição de qualquer incidente em termos de saúde. Mas que eles vão continuar a acontecer, vão. Doutor, temos aqui uma dicotomia de que se as pessoas tiverem medo do erro, acha que vão reportar num sistema informático se as pessoas tiverem erro. Se não houver essa confiança, se as pessoas não confiarem uns nos outros, as pessoas vão ao sistema informático e vão lá dizer houve aqui um erro, eu encontrei um erro, ou vão só dizer que é um incidente. Eu digo sempre a todas as pessoas, que entram nomeadamente no Hospital dos Índios de Lisboa, faço em termos do programa de controle de infecção, faço-lhes sempre uma pequena sessão de acolhimento e falo sempre na notificação de incidentes. Há sempre, nesta plataforma que estou a falar, e nas outras, mesmo a da DGS, há sempre duas formas que nós temos para notificar. Ou notifico com o meu nome, Luís Tavares, ou notifico como anónimo. Ninguém sabe quem é que eu sou. É claro, mercê do incidente, por vezes é possível nós, se você notificar uma coisa com o anónimo, dependendo da coisa, eu sou capaz de pensar, aquele malandro do Lourenço foi ele que escreveu isto. Mas, nas notificações de incidentes, há sempre estas duas formas. Eu acho que, como isto não tem caráter punitivo, tem caráter de formação para todos, eu incentivo todas as pessoas a fazerem a notificação de incidentes. Não há qualquer caráter punitivo por trás destas notificações de incidentes, notificarem com o nome que são. Mas se o não quiserem fazer, podem fazer como anónimo. E a plataforma é igual nos hospitais, esta plataforma informática em particular que estou a falar, é igual no público e no privado. Ou seja, e portanto não há punição por trás disto. Sim. Sr. Almirante, deixe-me fazer uma pergunta. Quando esteve embarcado nos submarinos, como é que geria, que se discordava da opinião de um subordinado, como é que geria essa questão de discordância da opinião do subordinado? Ignorava pura e simplesmente a opinião dele ou explicava-lhe porque é que não concordava com aquela atitude ou com aquela opinião que ele acabava de exprimir? Sr. Almirante, está com o coisa desligado. Já está. Está-nos a ouvir? Já estou a ouvir, já estou a ouvir. Estava eu a dizer que nós, nos submarinos, temos uma coisa que nós chamamos de disciplina consentida. Não gostamos de impor a disciplina porque, como eu disse, há um respeito muito grande pela necessidade da nossa função, não é? São funções hierarquizadas, mas as nossas funções representam segurança para o grupo e, portanto, se a pessoa for competente a esse respeito. Nunca é bom desprezar ou deixar de ouvir o que nos dizem. Nunca é bom. Porque mesmo que às vezes seja um disparate, para uma pessoa que é um profissional, que vai emitir uma opinião, pode sempre haver qualquer coisa. É como o fumo, atrás do fumo pode haver algum fogo, não é? Convém estar atento e convém estar... Isso é outra coisa que os chefes, os líderes, não podem ser, é ter um bocado a soberba, não é? Pensarem que sabem tudo. Mas claro que, muitas vezes, há interesses divergentes, que criam também opiniões divergentes, não muito técnicas, mas que têm a ver com o sentido do que é que se pretende, ou para onde se pretende ir, ou o que se pretende fazer. E aí a liderança tem que ser forte, não é? E não é titubeante, pelo contrário. Aí é que a liderança também se manifesta na sua capacidade de convergir os interesses com o interesse da missão. Não é? Eu tenho ouvido com muita atenção o Sr. Professor, o Sr. Doutor, a falar sobre os hospitais e a realidade, e imagino uma situação daquelas, não é? Em que a vida das pessoas depende de reações rápidas nossas e tenho ali um grupo que está a trabalhar comigo e que eventualmente pode fazer um erro ou pode ter uma menor atenção, etc. De alguma forma, todos nós temos que exercer também uma função disciplinadora sobre o grupo. Não pode ser excessiva. Tem que ser exatamente QB. Isso ganha-se com a experiência e com o tempo. Por isso eu costumo dizer que não há líderes jovens. Não é? O líder jovem
é uma ficção científica. Porquê? Porque o líder jovem não tem experiência. E quando não tem experiência, não sabe onde é o QB. E, portanto, tem que se maturar. E depois de maturar e passar por um conjunto de experiências, então sim, tem essa capacidade. Sr. Almirante, está aqui uma pergunta ainda que é, em relação à comunicação, como é que foi gerir durante aquele episódio que nos relatou, em que o Sr. Almirante tem a mão para largar 8 toneladas e olha para o manómetro e fica na dúvida esta ou aquela decisão? Como é que foi gerir a comunicação? Aquilo deve ter sido apenas uns segundos até conseguirem. Como é que foi? Temos aqui a pergunta da Juliana Santos. Sim, a disciplina, como eu digo, nesses momentos críticos é total. Portanto, se eu dissesse que era para a esquerda ou para a direita, as pessoas iam comigo para onde eu fosse. Não é? Claro que, mais uma vez, a experiência, não é? E imagino que também nos hospitais aconteça isso, em situações críticas como essa. A experiência anterior deu-me o bom senso de duvidar da informação. Porquê? Porque o submarino estava muito inclinado, mas não estava a meter água. E se não estava a meter água, é porque tinha que haver qualquer coisa que o inclinasse, que não era de certeza uma batida que tivesse aberto um rombo. Portanto, aí há que ter tempo a pensar. E depois há uma voz firme, não é? Quando se toma a decisão, é olhar firme para as pessoas e dizer, é assim, faz, executa. E aquilo galvaniza imediatamente as pessoas. Se for um erro, depois não estão cá os atores para contar o erro. Mas quando não é o erro e corre bem, nós podemos contar estas coisas. No livro do Simon Sinek, Leaders Eat Last, 2 tópicos importantes que captei. Uma delas, uma pequena unidade é emboscada no Afeganistão. Há um homem abatido, os paramédicos vêm de helicóptero, carrega o homem para dentro do helicóptero, o comandante dessa pequena unidade vai atrás deles, assim que ele é pousado dentro do helicóptero, beija-o na testa. Demonstra claramente uma liderança, e uma das coisas que aqui está é os clientes nunca vão gostar de uma empresa se as pessoas que lá trabalham não gostam dela. Acredita-se que muitas pessoas gostam daquilo que fazem, mas será que elas gostam das organizações para quem elas trabalham? Será que elas entendem o propósito, a razão pelo qual fazem o que fazem? Como é que é esta liderança hoje em dia? Como é que são criadas estes ambientes nos militares? Isto parece-nos uma coisa natural, uma coisa quase que inata, mas isto também seguramente existe nas outras dimensões. Professor, como é que avalia este tema de que se as pessoas que lá trabalham não gostam, os clientes também nunca vão gostar destas organizações? É porque isso faz-me recordar uma coisa, que uma conversa que tive logo 2 ou 3 meses depois de estar no IPO de Lisboa, aliás com o atual presidente, na altura diretor clínico, o Dr. João Oliveira. Estávamos a falar de férias. Nós tomámos posse em fevereiro, portanto, provavelmente, passado 2 meses, tínhamos que fazer o mapa de férias. E o diretor clínico, o Dr. João Oliveira, portanto, repito, o atual presidente, disse, eu vou quando for, então, mas não quer marcar. Eu sinto-me bem aqui é que eu sou feliz. E se eu não fosse feliz aqui, já viu que chatice que era a minha vida. E essa também, de facto, é uma lição, ou seja, mas vamos lá ver, o que me parece que isso diz é as organizações de excelência, essa é uma característica delas. As pessoas gostam da organização e a organização gosta das pessoas. E isso é indispensável para, de facto, que as coisas... Não é que as coisas funcionem, cumpram a sua rotina. Isso é possível acontecer sem esse requisito. O que não se pode ser é muito bom ou excelente naquilo que se faz, sem ter, de facto, uma carga emocional, digamos, naquilo que fazemos. Até mesmo porque muitas vezes, e já agora fazendo a ponte para um pouco para a atualidade da saúde, nós é evidente que devemos treinar muito, programar muito, devemos evitar as surpresas, mas uma das características
provavelmente, que as forças de defesa têm em teatro de operações e que as organizações de saúde têm, chega sempre o momento em que temos um problema para resolver e não sabemos à partida como é que o vamos resolver, porque o conhecimento ainda não chegou aí. Os tempos que vivemos são um excelente exemplo disto. Temos uma pandemia pela frente, causada por um vírus que era completamente desconhecido há 6, 7 meses e que, no entanto, teve que ser o quê? Enfrentado e resolvido. Com muitas dúvidas, certamente, com muitas hesitações, mas exatamente com liderança há que tomar decisões e esperar que elas sejam executadas. Se me permitem um desabafo, eu há cerca de 3 meses pensei exatamente, digamos, no debate público destas coisas, que se este fosse um processo não de saúde, não sanitário, mas militar, teria havido certamente uma dúzia de pessoas influentes em Portugal que teriam sido acusadas de alta traição, porque essa é a prática, digamos, nas esferas militares, é quando em clima de guerra, em ambiente de guerra, em ambiente de ação, alguém, tanto o que tem a dizer é criticar a liderança, isso certamente chama-se traição. Mas felizmente, digamos, e aí também, digamos, aprovar, este é um período que para mim, que trabalho há 40 anos na saúde, foi particularmente grato, que trabalhei no IPO, onde tive colaboração excelente, nomeadamente do Exército, que, enfim, não está a representar, tanto, digamos, em várias questões também, temos de ajudar o IPO a ter instalações condignas e a ter soluções dignas. Foi um período, de facto, em que foi muito gratificante ver exatamente estas grandes instituições portuguesas responderem à altura, exatamente em clima de incerteza, ou seja, serem capazes de conduzir o barco, o submarino, aquilo que quiserem, a bom porto, num clima, digamos, num mar muito encapelado e, sobretudo, exatamente defrontando essa incerteza. Obrigado, Sr. Doutor. Só mais uma última questão, talvez daqui da Joana, mas queria juntar essa questão com João Pedro. Tu gostas de estudar estes temas, tens estudado esta nova mentalidade do Agile, do Steve Denning, o Age of Agile. Na verdade, nós estamos a responder a uma pandemia como há 100 anos atrás Dr. Ricardo Jorge respondeu. Portanto, todos para casa. Portanto, estamos a responder 100 anos depois o que é que nos preparámos. O que vimos claramente, as Forças Armadas Portuguesas, e passo aqui um bocadinho a publicidade, com certeza, mas vimos as Forças Armadas Portuguesas, é pandemia, não é pandemia, é preciso fazer o quê? É hospitais, é isto, é apoiar, é fazer aquilo. Sim senhor, amanhã está pronto, está entregue. Quantas Forças Armadas têm menos 5 ou 6 ou 7 mil pessoas nos seus quadros para dar resposta a estas coisas? A verdade é que conseguiram. E nós respondemos a uma pandemia da mesma forma que há 100 anos atrás Ricardo Jorge respondeu à pandemia da febre espanhola. De facto, a metodologia é a mesma, não houve grande alteração em relação a isso. O Ricardo Jorge não foi à gripe espanhola que ele respondeu, foi uma... Não sei exatamente, mas sei que não foi uma gripe, foi qualquer coisa relacionada com ratos e pulgas, eu não me recordo exatamente o que é que foi. De qualquer maneira, a forma de trabalhar estas coisas tem que ser, é sempre a mesma, provavelmente daqui a 100 anos também será da mesma maneira. Felizmente nós hoje temos mais facilidade, temos mais conhecimentos científicos, temos mais facilidade de lidar com estas coisas e acima de tudo temos mais capacidade de comunicação entre as pessoas, o que torna simultaneamente mais difícil e mais fácil essa abordagem. O Agile, o que nos vem ensinar foi basicamente reunir debaixo destas situações de incerteza a possibilidade de construirmos redes que são fundamentais para resolver a questão que o Sr. Professor estava a referir-se, que era em ambiente de incerteza apenas a tentativa e o erro é que nos pode aproximar de qualquer solução. Não há certezas e quando não há certezas temos que experimentar até termos certezas. Se resulta, muito bem, se não resulta, procuramos outra solução. Para isto acontecer, precisamos de uma multitude de gente que vá experimentando a cada um destes momentos. Um dos aspectos que eu acho mais interessante deste webinar foi a conclusão de nossos 4 oradores de que é preciso construir uma rede baseada nas pessoas
de diferentes áreas para prevenir o maior problema de todos nós, que é o fator humano, o qual é inultrapassável. Somos todos humanos, todos cometemos erros, todos cometemos, todos nos fatigamos, todos assumimos riscos e, portanto, a única maneira de conseguir lidar com isto é através de redes, através de um conjunto de pessoas que vai ser capaz de, em cada momento, dar uma resposta o mais aproximada possível e o mais eficaz possível. Vimos isso, o Sr. General mostrou isso muito bem, o Sr. Almirante também mostrou isso muito bem, o Dr. Luís Tavares e o Sr. Francisco Ramos deram a exata dimensão de que este tipo de intervenção tem que começar nas pessoas. E, obviamente, tem que começar nas pessoas de baixo para cima e nunca de cima para baixo. E isso é a parte mais importante disto, porque somos todos que temos que construir este mundo, não podem ser só os líderes que o vão construir, porque sem sermos todos, nós nunca iremos construir. E essa é a grande diferença que existiu entre há 100 anos e o mundo atual. Há 100 anos acreditava-se em pessoas capazes de ultrapassar estas coisas, hoje acredita-se muito mais que temos que ser todos que temos que ultrapassar estes desafios. Bom, muito obrigado. Vamos já num grande adiantado da hora, a conversa está ótima, continua a haver perguntas, de qualquer das formas temos que dar por encerrado aqui a nossa participação. Teremos um novo webinar, novamente com a colaboração com o Ministério da Defesa Nacional e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, do qual, de uma vez mais, agradeço a colaboração. Também a Associação de Administradores Hospitalares, ou o Hospital das Lusíadas. Contudo, gostaria de dar pelo menos mais 2 minutos a cada um dos oradores, se quiser fazer uma última intervenção, mas muito nos apraz, porque dia 28 de setembro teremos a conferência Agile Human Factors, em Portugal, em Lisboa, feita por portugueses, embora tenha um nome estrangeiro, mas feita por portugueses, onde iremos juntar novamente as Forças Armadas e também a área civil, e vamos combinar experiências e falarmos de experiências, como gerir equipas, como nos apoiarmos, o que é que podemos ensinar uns aos outros, o que é que nós podemos aprender com a saúde, o que é que a saúde pode aprender com os militares, como é que colaboramos uns com os outros, porque mais tarde ou mais cedo, se não for a pandemia, será outra coisa qualquer e vamos ter que saber falar uns com os outros e poder partilhar informação de uma forma mais expedita e não talvez como, eventualmente, se Ricardo Jorge fosse vivo, esperava que fosse respondido se calhar de outra forma, muito mais expedita. Portanto, 1 minuto ou 2 a cada um dos oradores e depois com isso nos despedimos, agradecendo desde já uma vez mais a vossa colaboração e presença e também às pessoas que nos estiveram aqui a acompanhar ao longo desta hora e um quarto. Muito obrigado. Começaria talvez pelo Sr. Almirante Gouveia e Mel, por favor. Sr. Almirante, continua. Já me liguei. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presente com todos vós. O que queria dizer, não é agora sobre a minha experiência de submarinos, mas a minha experiência recente com o Covid. Eu, como um dos elementos de planeamento do Estado-Maior-General das Forças Armadas, estive muito envolvido no planeamento da reação das Forças Armadas. O que vos posso dizer, enquanto observador da sociedade portuguesa, é que sai mais enriquecido desta crise. Claro que é uma tragédia, morre muita gente, vai morrer ainda muita gente, e é uma tragédia, mas nós vamos sair de certeza muito mais reforçados enquanto portugueses e enquanto sociedade. Eu tenho visto uma energia e uma capacidade que é típica dos momentos críticos de nós nos unirmos às coisas mais básicas, não é? Começa pela família, depois pelo nosso grupo social mais próximo e daí depois a nossa nação, o nosso Estado e depois agregados maiores. Nós portugueses temos feito, eu lembro-me de criar uns grupos de trabalho ad hoc, através de VTCs, na área da inovação exatamente, para criar fatos de pressão positiva, para evitar a contaminação dos nossos cuidadores de saúde e uma data de outras iniciativas, desde máscaras. E do zero, em menos de um mês, criou-se uma energia muito positiva que agora está a dar resultados e que nos está a tirar de algumas dificuldades em que nós estávamos há 2 meses atrás. Portanto, eu acho que nós vamos ser muito fortalecidos disto. Acho que todos os países, mas nós em especial, porque nós temos alguma capacidade de improviso e alguma capacidade de sofrimento, tem a ver com a nossa história e com a nossa natureza. E só vos queria, portanto, transmitir esta ideia positiva que no meio
deste desastre que isto é, há qualquer coisa de regenerativo dentro de nós que vai ser muito positivo. Era esta a última mensagem que vos queria deixar. Muito obrigado pela vossa companhia e por me terem deixado participar neste seminário. Muito obrigado, Sr. Almirante. É esse propósito comum que nos junta e que nos une e que nos fará, obviamente, continuar a inovar e a crescer. Muito obrigado, Sr. Almirante. Professor Francisco Ramos. Muito obrigado, foi de facto um gosto, aprende-se sempre, exatamente, com a instituição militar, e este foi mais um caso. E se me permitem apenas exatamente um comentário final para reforçar a importância das pessoas também nesta matéria agora do combate à pandemia. Aquilo que o Sr. Almirante disse é rigorosamente verdade e comungo e subscrevo também as suas palavras, mas eu queria deixar uma palavra sobretudo para os profissionais de saúde pública. Lembram-se certamente que há 3 meses não se falava de outra coisa senão da falta de ventiladores. Teremos ventiladores que cheguem, não chegam, vai ficar gente à porta das unidades de cuidados intensivos. Passado 3 meses, temos a situação controlada, os objetivos atingidos, ou seja, de aplanar a curva epidemiológica, e os ventiladores estão a chegar agora. Ou seja, para a resposta à crise imediata, não vieram e felizmente não fizeram falta. De facto, aquilo que fez falta, certamente, foi que as cabeças, os braços, as mãos dos homens da saúde pública portuguesa daria jeito de terem sido mais, e espero que num futuro próximo seja possível que sejam mais, para de facto fazerem o excelente trabalho que fizeram, e que sei que exatamente das vantagens comparativas que temos com outros países é termos exatamente há décadas montada uma estrutura de autoridades de saúde por esse país fora. Meu caro Hugo Lourenço, meu caro João Pedro Fernandes, muito obrigado por convidarem a Escola Nacional de Saúde Pública a estar no painel, e meu caro Almirante Gouveia Melo, Sr. General Corte Real Andrade, Dr. Luís Tavares, foi um prazer passar esta hora e meia, quase 2 horas convosco. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, doutor, e gratos também aos profissionais de saúde que muito contribuíram para que hoje, se a economia não estiver bem, também muito podemos dever a eles não estar bem pior, porque não é da responsabilidade deles, mas foi uma forma também de eventualmente agravar alguma questão económica. Sr. General Corte Real Andrade. Eu também gostaria também de agradecer, portanto, o convite e toda esta participação com os colegas do painel, que foi excelente. Só aqui um aspecto que foi aqui focado mais que uma vez, e gostaria também ainda de abordar este tema, que aqui foi falado sobre a resistência à mudança. É claro que foi também focado numa ótica também do poder é difícil de mudar, mas em instituições como a saúde e como a instituição militar, que têm similitudes num aspecto que é no impacto dos efeitos das suas ações, ser também aceitável, percebe-se também essa resistência pelo facto de tudo o que for novo pode ter um grande impacto, e existem formas de se mudar também e de se aceitar, claro, começando pelas lideranças, que é fundamental que também adiram, mas a questão de criar-se a cultura, esta cultura que tem muito a ver com um pensamento continuamente de antecipação, de criatividade e de mobilização, que é fundamental para que todos estejam envolvidos nesta mudança, e depois que ela não seja feita de uma forma importada. Uma das perguntas que também vi no chat, que era se houver alguém que seja tão especialista e que ninguém saiba depois averiguar o que ele faz, ou as consequências do que ele faz, como fazer. Está muito ligado com isto, que tem que ser integrado na própria organização, tem que ser experimentado na própria organização e demonstrado, para que depois as próprias lideranças adiram a esta mudança. Portanto, se houver também aqui um processo que seja estabelecido também para esta antecipação, criatividade e depois experimentação, a mudança vai acontecendo. E era também isto que queria também deixar, e mais uma vez agradecer esta participação. Obrigado, Sr. General. Dr. Luís Tavares. Bom, eu queria agradecer e salientar o privilégio que foi integrar este brilhante painel. Não vou nomeá-los a todos, mas queria estender o agradecimento a todos os participantes
que não têm nomes. Alguns têm porque puseram questões ou fizeram comentários e acho que eles são parte integrante desta dinâmica dos webinars e destas iniciativas no que diz respeito à disseminação da informação, que eu penso que é a coisa mais importante que se extrai daqui. Qualquer que seja a informação, através destes grupos, isto é um grupo heterogéneo, militares, almirantes, os médicos, o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que coisa esquisita, que grupo esquisito. O que é facto é que há sempre lições a tirar disto e esta conversa não seria possível na minha cabeça há 2 meses atrás, não faria sentido. No entanto, faz sentido e eu acho que é rentável e acho que devemos apoiar este tipo de iniciativas e sinto-me muito honrado por nesta ter participado. Muito obrigado, doutor. Teremos todo o gosto em breve também, provavelmente, de visitá-lo no Hospital das Lusíadas e podermos até fazer algum webinar mais propriamente também ligado com algumas das atividades que o doutor tem vindo a desempenhar na área da segurança e, portanto, teremos todo o gosto também de voltarmos a este tema. João Pedro, não sei se pretendes também, em nome do Ministério da Defesa, Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Não, eu só tenho que agradecer à Direção-Geral e ao Estado-Maior, que foram de facto incansáveis em ajudar-nos a resolver e ultrapassar as dificuldades que tivemos, e portanto é o meu agradecimento para eles, que foram indesistíveis neste processo, na pessoa do Sr. General, Corte Real, na pessoa do Sr. Almirante Gouveia Melo, os meus agradecimentos, e ao painel todos que nos aturou este tempo todo. Este foi mais longo que o habitual e que esteve connosco este tempo todo. Muito obrigado. Sr. Professor Francisco Ramos, também mais uma vez muito obrigado. Então, esperemos reunir-nos. Marcamos encontro dia 8 de julho, no mesmo local, à mesma hora, e vamos continuar nesta missão todos os meses, um webinar promovendo a relação entre as Forças Armadas Portuguesas e aquilo que tem sido a sua prática e a sua experiência, almirantes, generais e toda esta capacidade de comando e a capacidade que vieram a criar ao longo destes anos, e como dizia o Sr. Almirante, a experiência que têm, e também médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde de várias áreas para podermos colaborar e encontrar por vezes aqui alguns pontos de discussão sejam extremamente relevantes e com isso possamos também ajudar Portugal. A todos, um grande bem-ajam. Só uma correção, não é todos os meses, porque o mês de agosto vamos apanhar banhos de sol dentro dos carros. Com as máscaras. Não te esqueças da máscara, João. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e muito obrigado também. Boa noite a todos.